A aula de hoje será uma aula de revisão para a prova do quarto período. Matéria da prova: trigonometria e geometria plana, lei dos senos e cossenos, soma dos ângulos internos de um polígono, relação entre ângulos internos e ângulos externos de um polígono e propriedades, número de diagonais de um polígono, área e perímetro de polígono, circunferência, área, comprimento, propriedades. Esta matéria é relativa aos capítulos 10, 11 e 12 da apostila de vocês. Lei dos senos. A lei dos senos indica a relação entre a medida do lado de um triângulo e o seno do lado oposto a esse triângulo, e será sempre uma constante. Essa lei é representada pela seguinte forma: A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que é igual a uma constante. Calcule o valor de A. Nós iremos usar a lei dos senos, que diz A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Repare que nessa figura nós temos o ângulo C e o ângulo A. Então, nós só iremos usar A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. O lado C mede 6. O seno do ângulo C é o seno de 45. A é o lado que nós queremos calcular. E o ângulo oposto ao lado A é 60 graus. Então, fica a relação 6 sobre seno de 45 é igual a sobre seno de 60. Substituindo seno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, nós temos a razão 6 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre raiz de 3 sobre 2. Nós vamos multiplicar em cruz e isolar a variável x. Sendo assim, teremos o valor x igual a 6 raiz de 6 sobre 2. Simplificando 6 com o 2, fica x igual a 3 raiz de 6. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é um conjunto de expressões matemáticas que relaciona os lados e os ângulos de um triângulo que não possui ângulo reto. A lei dos cossenos diz A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto ao lado A. Vamos a um exercício de lei dos cossenos. No triângulo abaixo são conhecidos os valores de dois lados e o valor do ângulo entre eles. Iremos calcular a medida de x, que é a medida do terceiro lado. Então, iremos usar a lei dos cossenos. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60. Então, ficará x ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 64, 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 8 vezes 3, 48, e o cosseno de 60 é 1/2 ou 0,5. Então, x ao quadrado igual a 73 menos 24, x ao quadrado igual a 49, então x é a raiz positiva de 49. X igual a mais ou menos 7, e eu vou ficar com o resultado positivo, pois estamos tratando de medida de lado, e eu só tenho medidas de lado positivo. Então, x igual a 7. Em cada um dos casos abaixo, use lei dos senos ou a lei dos cossenos e determine o valor da incógnita x. Na letra A, o valor da incógnita x
é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Nesse caso, nós temos dois lados, queremos conhecer o outro lado, que é oposto ao ângulo entre os dois lados conhecidos. Então, nós iremos usar a lei dos cossenos. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. X ao quadrado será 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225, 2 vezes 10 vezes 15, 2 vezes 15, 30, vezes 10, 300. Cosseno do ângulo, 1/2 ou 0,5. Vou simplificar o 300 com 2. Vai ficar 1 e 150. 225 mais 100, 325, menos 150 é igual a x ao quadrado. Então, nós temos 325 menos 150, que dará 175. X ao quadrado é igual a 175. Então, x será a raiz positiva de 175. Nós podemos fatorar o 175. 175 dividido por 5 dá 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, a raiz de 175, nós podemos tirar o 5 e o 7 permanece na raiz. Então, será 5 raiz de 7. Então, x é 5 raiz de 7. Letra B. Na letra B, nós queremos saber qual a medida do lado oposto, x, oposto ao ângulo de 45. Nesse caso, nós temos dois lados e dois ângulos, sendo que um dos lados é desconhecido. Então, nós usaremos a lei dos senos. X sobre seno de 45 é igual a 10 sobre seno de 30. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é 1/2. Então, eu vou multiplicar em cruz, ficará x igual 2x igual a 20 raiz de 2, x igual a 20 raiz de 2 sobre 2, simplificando o 20 com o 2, x igual a 10 raiz de 2. Polígono. Polígono é toda linha poligonal fechada simples. Então, temos um exemplo aí de um polígono. Elementos de um polígono: vértices, lados, ângulos e diagonal. A, B, C e D são os vértices do polígono do exemplo. Os lados são AB, BC, CD e DA. Os vértices A, B, C e D. Aí são chamados de ângulos internos. Nós também temos os ângulos externos. Está aí um exemplo. AE é um ângulo externo do ângulo C. Os ângulos internos e externos são sempre suplementares. Então, AE mais AI sempre dará 180 graus.
Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Sabemos que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Sendo assim, a soma A mais B mais C é igual a 180 graus. Sabendo que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180, vamos generalizar. Um quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos. Então, fica 180 mais 180, 360. Um pentágono pode ser dividido em três triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 3 vezes 180, 540. Um hexágono pode ser dividido em 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 4 vezes 180, 720. Sendo assim, a soma SI da medida dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer de n lados é dada por soma dos ângulos internos igual a 180 vezes n menos 2. Importante: num polígono regular, todos os ângulos internos AI são congruentes entre si. Portanto, para encontrar a medida de cada um, basta dividir a soma pelo número de lados n. Sendo assim, cada ângulo interno de um polígono regular é a soma 180 vezes n menos 2 sobre n, que é o número de lados. Observação: num polígono regular, todos os ângulos externos AE são congruentes entre si. Portanto, para encontrar a medida de cada um ângulo externo, basta dividir a soma das medidas dos ângulos externos, SE, por L. Então, AE é o ângulo externo, AE é 360 sobre L, onde N é o número de lados. Vamos então fazer alguns exercícios. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. 12 menos 2 vezes 180. 10 vezes 180. 1.800. Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800. Qual o polígono que tem como soma dos ângulos internos igual a 3.240? Se a soma dos ângulos internos é 3.240, então n menos 2 vezes 180 é 3.240. Então, 3.240 dividido por 180 igual a n menos 2. n menos 2 igual a 18, n igual a 20. Então, o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 3.240 é o icoságono. Exercício 3. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? O heptágono regular é o polígono que tem 7 lados. Então, a soma dos ângulos internos é 7 menos 2 vezes 180. 5 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900. Qual a soma dos ângulos internos de um icoságono? O icoságono é o polígono com 20 lados. Então, aplicando a fórmula, nós temos n menos 2 vezes 180, 20 menos 2 vezes 180, 18 vezes 180, 3.240. Então, a soma dos ângulos internos de um icoságono, 3.240. Vamos agora ver sobre a quantidade de diagonal. Denominamos por diagonal
o segmento de reta que une dois vértices de um polígono. O número de diagonais de um polígono é sempre proporcional ao número de lados. O número de diagonais de um polígono é dado pela forma n vezes n-3 sobre 2. Então, num quadrado ou quadrilátero, o número de lados é 4 e o número de diagonais é 2. Num pentágono, o número de lados é 5 e o número de diagonais também é 5. Num hexágono, o número de lados é 6, o número de diagonais é 9. Num heptágono, o número de lados é 7 e o número de diagonais é 14. Agora vamos ver qual é a quantidade de diagonais de um polígono de 12 lados. Então, n igual a 12. Substituindo na fórmula, ficará 12 vezes 12 menos 3 sobre 9. Então, 12 vezes 9 sobre 2. 108 sobre 2, 54. Então, o número de diagonais de um polígono de 12 lados é 54. Círculo e circunferência. Vamos ver elementos de um círculo. O círculo possui um elemento chamado diâmetro e também possui um raio. O raio corresponde à metade do diâmetro, como mostra na figura ao lado. O diâmetro é a corda do círculo que passa pelo centro. Comprimento de uma circunferência. A extensão de uma circunferência ou perímetro ou comprimento é calculada através da equação C igual a 2πr. C é o comprimento da circunferência. Π é o número irracional constante, que é aproximadamente 3,14. E R é o raio da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é dado pela expressão C igual a 2πr. Posição relativa de um ponto na circunferência. Um ponto, ele pode ser interno, ele pode pertencer à circunferência ou pode ser externo. O ponto A, ele é dito interno à circunferência, porque a distância do centro a é menor do que o raio. O ponto B, ele pertence à circunferência, porque a distância do centro da circunferência até o ponto B é exatamente igual ao raio. E o ponto P, ele é dito exterior à circunferência, porque a distância do centro até o ponto P, ela é maior do que o raio da circunferência. Área do círculo. A área do círculo é dada pela fórmula π vezes r ao quadrado. Raio é representado pela letra R e π é a letra grega e tem o seu valor aproximadamente 3,14, mas ele é um número irracional π. Determine a área do círculo de raio medindo 20 centímetros. Nesse caso, use a aproximação π igual a 3,14. Solução. Temos R igual a 20 e π aproximadamente 3,14. Então, a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. 3,14 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 3,14 vezes 400, 1.256. Então, a resposta, a área da circunferência é 1.256 centímetros quadrados. Determine a medida da área, em quilômetros quadrados, de uma praça circular que possui 9.400 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Lembre-se que o comprimento da circunferência é dado pela expressão C igual a 2πr. Solução. Primeiramente, nós temos que descobrir qual é a medida do raio. Então, vamos usar a expressão C igual a 2πr. C é dado pelo problema, que é 9.420. Então, 9.420 igual a 2 vezes π, que eu vou fazer a aproximação de 3,14, vezes R. Agora, eu vou isolar o R para descobrir o valor do raio. Então, R
será 9.620 dividido por 6,28. Então, o raio é 1.500 metros. Lembrando que a pergunta está pedindo em quilômetros, então eu já posso fazer a mudança de unidade de medida. 1.500 metros igual a 1,5 quilômetros. Assim, a área é π vezes r ao quadrado, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado, que agora o raio já está em quilômetros. Então, a área será 7,06 quilômetros quadrados. Agora vamos ver exemplos de exercícios de cálculo de áreas de figuras planas. Exemplo: dada a figura abaixo, determine a sua área. A área do pentágono abaixo é um pentágono irregular, mas pode ser dividido em um triângulo e um retângulo. Nós vamos primeiro achar a área 1, que é a área do triângulo, depois a área do retângulo e somar a 1 mais a 2. A área 1 é a área do triângulo, de base 50 e altura 30. Então, base vezes altura sobre 2, 750 centímetros quadrados. A área 2 é a área do retângulo, base vezes altura, 50 vezes 30, que é 1.500. Então, a área total é a área 1 mais a área 2, que dá 750 mais 1.500, 2.250 centímetros quadrados. Mais um exercício sobre a área de figura plana. Calcule a área da parte sombreada da figura a seguir. Note que a área da figura sombreada é a área de um semicírculo mais a área de um triângulo. Então, primeiramente, eu preciso calcular o raio desse semicírculo. Depois, eu vou calcular a área de cada uma das partes da figura. E, por fim, a área total, que será a soma do semicírculo mais o triângulo. Então, eu preciso descobrir qual é o diâmetro da circunferência, que vai ter a mesma medida do lado BC. Então, eu vou usar o Teorema de Pitágoras para descobrir o lado BC. Então, no triângulo BCD, a hipotenusa é 5, um cateto é 3, e eu tenho que descobrir o lado BC, que eu vou chamar de x. Então, ficará 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16. X será a raiz positiva de 16. Então, a medida do lado BC é 4. Se o lado BC é 4, o lado AD também é 4. Então, o diâmetro é 4 e o raio é metade do diâmetro, que é 2. Então, a área da circunferência ficará π vezes r ao quadrado sobre 2. π vezes 2 ao quadrado sobre 2. π igual π vezes 4 sobre 2. 4, simplificando com o 2, dá 2. Então, a área 1 é igual a 2π. A área 2 vai ser a área do triângulo, que tem base 4 e altura 3. Então, a área 2 ficará 4 vezes 3 sobre 2. 12 sobre 2, a área 2 será 6 centímetros. Então, o total será a área 1 mais a área 2. 2π mais 6 centímetros quadrados. Bem, encerrarei a aula repetindo a matéria da prova, que é trigonometria e geometria plana. Lei dos senos e cossenos, soma dos ângulos internos de um polígono, relação entre
triângulos internos e externos de um polígono e suas propriedades, número de diagonal, área e perímetro, circunferência, área e comprimento, e essa matéria você irá encontrar nos capítulos 10, 11 e 12 da apostila de vocês. Bom estudo, nos veremos em breve.